11 de setembro de 2001. Uma data que ficou marcada como o maior atentado terrorista da história moderna. Naquele dia, os Estados Unidos, a maior potência mundial, viram seus símbolos mais importantes serem destruídos em questão de horas. Aviões comerciais, transformados em armas, foram lançados contra prédios que representavam o poder econômico e militar do país. Em Nova York, arranha-céus desmoronaram diante de milhões de olhares em tempo real. Em Washington, o coração da defesa americana foi atingido. E no interior da Pensilvânia, passageiros sacrificaram suas vidas para impedir um desastre ainda maior. O mundo assistiu, ao vivo, ao impossível acontecer. Mas o que realmente se passou naquela manhã? Como 4 aviões foram sequestrados quase ao mesmo tempo, sem que a maior força de defesa do planeta pudesse reagir? E quais foram as consequências políticas, sociais e culturais que mudaram a forma como vivemos até hoje? Essa é a história completa do 11 de setembro de 2001. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato histórico. É a memória de um dia que dividiu o mundo em um antes e um depois. No início dos anos 2000, os Estados Unidos eram vistos como uma nação invulnerável. A Guerra Fria havia terminado, a União Soviética já não existia, e os americanos exerciam uma liderança global sem rivais. A economia crescia, a internet se espalhava e a cultura americana dominava o planeta. Mas no Oriente Médio cresciam tensões antigas relacionadas à presença militar dos Estados Unidos em países islâmicos. Nesse cenário, surgia como força principal a Al-Qaeda, uma rede terrorista fundada por Osama Bin Laden, um milionário saudita que havia lutado contra a União Soviética no Afeganistão nos anos 80. A Al-Qaeda pregava a Guerra Santa contra o Ocidente e acusava os Estados Unidos de explorarem e profanarem terras sagradas do Islã. Antes do 11 de setembro, a organização já havia atacado diversas vezes. Em 1998, embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia foram bombardeadas, resultando em mais de 220 mortos e milhares de feridos. Em 2000, o navio USS Cole, um destroyer da Marinha Americana, foi atacado por homens-bomba no porto do Iêmen, matando 17 militares. Mesmo assim, os serviços de inteligência dos Estados Unidos não previram a magnitude do que viria. O dia 11 de setembro amanheceu com céu limpo e temperaturas amenas. Parecia uma terça-feira comum. 4 aviões comerciais decolaram quase ao mesmo tempo, todos com destino à Califórnia. Como os voos eram longos, estavam carregados com grandes quantidades de combustível, o que aumentaria o poder destrutivo do plano. Às 7h59 da manhã, o voo 11 da American Airlines partiu de Boston rumo a Los Angeles, com 92 pessoas a bordo. Às 8h14, o voo 175 da United Airlines também decolou de Boston para Los Angeles, com 65 pessoas a bordo. Às 8h20, o voo 77 da American Airlines deixou Washington em direção a Los Angeles, levando 64 pessoas. E às 8h42, o voo 93 da United Airlines partiu de Newark, Nova Jersey, para São Francisco, com 44 pessoas. Poucos minutos após a decolagem, os aviões foram sequestrados quase simultaneamente por grupos de terroristas que assumiram o controle das cabines. Às 8h46, o voo 11 foi lançado contra a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99. A explosão foi vista de longe e transmitida em seguida pela televisão.
Inicialmente, muitos acreditaram se tratar de um acidente aéreo. Mas às 9h03, o voo 175 atingiu a Torre Sul entre os andares 77 e 85. Nesse momento, o mundo inteiro entendeu que não era acidente, era um ataque coordenado. Às 9h37, o voo 77 atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, matando 125 pessoas no prédio e todos a bordo. Enquanto isso, o voo 93 foi desviado em direção a Washington, mas os passageiros reagiram. Eles lutaram contra os sequestradores dentro da cabine. O avião acabou caindo em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia, às 10h03 da manhã. Graças à coragem dos passageiros, alvos como a Casa Branca ou o Capitólio foram poupados. De volta a Nova York, às 9h59, a Torre Sul desabou após queimar por 56 minutos. Às 10h28, a Torre Norte também ruiu, deixando a cidade coberta por uma nuvem de poeira, fumaça e destroços. O skyline de Manhattan havia mudado para sempre. No chão, a cena era apocalíptica. Bombeiros, policiais e equipes de resgate correram para salvar vidas. Muitos deles sabiam que não sairiam vivos, mas mesmo assim entraram nas torres em chamas. Quando os prédios desmoronaram, centenas desses heróis morreram soterrados. Pessoas presas nos andares mais altos fizeram ligações de despedida para familiares. Algumas foram vistas caindo ou saltando das janelas. Uma imagem que chocou o mundo. No total, quase 3.000 pessoas morreram no atentado, incluindo os passageiros dos aviões, trabalhadores das torres, civis em volta, bombeiros e policiais. Outras 25.000 ficaram feridas. As investigações rapidamente apontaram a Al-Qaeda como responsável. Ao todo, 19 sequestradores participaram da operação. Eles haviam recebido treinamento de voo e vivido nos Estados Unidos meses antes do ataque. O mentor foi Osama Bin Laden, que assumiu a autoria pouco depois. Os alvos foram cuidadosamente escolhidos. O World Trade Center representava o poder econômico. O Pentágono simbolizava o poder militar. Já o voo 93, provavelmente, teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, símbolos do poder político. Era uma mensagem clara. Nenhum pilar dos Estados Unidos estava seguro. O impacto do 11 de setembro foi profundo. Nos Estados Unidos, o trauma levou à criação do Departamento de Segurança Interna e à aprovação do Ato Patriota, que deu ao governo poderes ampliados de vigilância. Os aeroportos nunca mais foram os mesmos, e medidas de segurança mais rígidas se espalharam pelo mundo. No campo militar, os Estados Unidos lançaram a chamada Guerra ao Terror. Em outubro de 2001, tropas invadiram o Afeganistão para derrubar o Talibã, acusado de abrigar a Al-Qaeda. Em 2003, o governo americano liderou a invasão do Iraque, alegando que havia armas de destruição em massa, embora essas nunca tenham sido encontradas. Globalmente, o 11 de setembro espalhou o medo e a desconfiança. A islamofobia cresceu e comunidades muçulmanas sofreram preconceito em diversos países. O terrorismo se tornou a maior preocupação internacional. Mais de 20 anos depois, as imagens daquele dia continuam vivas na memória coletiva. As cenas dos aviões atingindo as torres, do colapso dos prédios e do desespero nas ruas de Nova York permanecem entre os registros mais impactantes da história contemporânea. O 11 de setembro foi mais que um atentado. Foi um divisor de águas. Mudou a política mundial, alterou a forma como viajamos, como enxergamos segurança e deixou um legado de dor e reflexão. Para muitos, foi o fim de uma era de inocência. Para outros,
foi o começo de um século marcado pela guerra contra o terror. O 11 de setembro não é apenas a história de um dia. É a lembrança de que o mundo pode mudar em poucas horas. É a prova de que a história não é apenas passado distante, mas algo vivo, capaz de transformar gerações. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais acontecimentos que marcaram a humanidade, inscreva-se no Fast História, ative o sininho, deixe o like e compartilhe este conteúdo. Aqui, a história é contada de forma rápida, mas sem perder a intensidade dos acontecimentos que mudaram o mundo.